E aí, gente, dominguinho, Warhammer aqui. Mano, deu uma demorada aqui, é que tem muito vídeo que eu quero ver, mas tem esse vídeo recomendado pelo Warhammer, então se esperar até chegar domingo, não esperei até chegar domingo especificamente. Eu só demorei muito pra lançar mesmo. Mas então, gente, hoje vamos reagir ao meu mano só 40k. É o meu mano aqui, é o meu só. Meu mano só 40k aqui. E vamos assistir a única história romântica de Warhammer 40k. Eu acho que esse foi o vídeo que ele me arrumou pra mim. Se não for, eu sinto muito. Sinceramente, eu sinto muitos. E vamos nessa, gente. Tudo, deixa o like, se o canal bater mais 5 mil inscritos até o final do ano. Se ele bater essa meta até o final do ano, eu vou fazer uma skin de Arlequino que vai ser surpresa, obviamente. Quando vocês baterem a meta, a gente faz a skin. Então, é isso. Bora pro vídeo em 3, 2, 1 e play. E aliás, eu tô assim de jeito diferente, vendo no vídeo anterior, que foi o da Loba, que acho que a thumbnail já mudou já até lá. Mas vocês vão ver que eu dei uma mudadinha só pra arrumar aqui o lado, né? Pera aí. Meu olho para de funcionar rapidinho. Não sei o que aconteceu. Então bora pro vídeo. Algumas histórias no 41º milênio Ah, tá, achou que era legenda, porque me tomou um pequeno susto, mas não é legenda não. não falam sobre conquistas, batalhas colossais ou demônios ameaçadores. Essa, por exemplo, é uma história de amor. Um amor Mano, uma história romântica em Warhammer, mano. Estou curioso pra saber quem vai ser os shippáveis aqui, os que Stars. nasceu dentro da legião mais cruel já criado pelo Imperador, no coração dos Night Lords. Entre escravos, medo, tortura e loucura, duas pessoas encontraram uma forma de sobreviver juntas. Essa é a história de Octavia e Septimus. E se você é novo por aqui, O Mano sabe Septimus e Otávia. Um é o contrário de cada nome. de uma coisa antes de começarmos. Esse canal só existe por um único motivo. Só 40k. Só Warhammer 40k. Cinema, só 40k. Antes de começarmos, só um pequeno aviso. Nesse vídeo contém spoilers da trilogia dos Night Lords. De boa, cara, de boa. Eu acho que eu assisti. Ou eu não assisti, acho que não. Vou falar que não, só pra eu não ter certeza. E, gente, que quiserem ver mais vídeo de Warhammer, tem uma playlist chamada 40k pra vocês aí que quiserem assistir. Antes de todo o horror começar, Octavia se chamava Eurídice Mervalion, É um bom nome. navegadora treinada, servindo honradamente a um rogue trader. Ela era talentosa, disciplinada e valiosa. Não pela vida que tinha, mas pelo gene que tornava sua linhagem capaz de enxergar a disformidade. Um dom que vale mais do que ouro no milênio 41. Mas, um dia, sua nave foi abatida, e o pior destino possível para um humano aconteceu. Ela caiu nas mãos dos Night Lords. Mas, Rapaz, é pra estar ferrada, mas é romance. Então é pra ser episódio de fofo. Quero ver coisa fofa. para entender o peso Mas é Warhammer, cara. real desse Então, tipo, eu falo uma coisa e recebo outra. destino, é preciso entender quem eram os Night Lords. Se muitas legiões Astartes nasceram para inspirar coragem e esperança, os Senhores da Noite foram criados para o oposto. Eles eram o terror vivo. Filhos do primarca Conrad Curze, que vê o futuro apenas como uma sequência inevitável de tragédia e corrupção, eles eram diferentes. Ao contrário dos anjos leais do Imperador, os Night Lords não venciam pela honra, eles venciam pelo medo. Executavam populações inteiras, esfolavam oficiais em transmissões globais e transformavam a psicologia em uma arma. Para eles, a vitória só tinha valor se o inimigo morresse sabendo que estava sendo punido. E o mais cruel? Eles acreditavam que isso era justiça. Não parece muito não. Acreditavam que o medo era a única forma de impor a ordem à humanidade. O bando que capturou Octavia herdou essa filosofia em sua forma mais pura. Guerreiros que não lutavam por glória, mas para deixar uma cicatriz na história. A presença deles transformava sistemas inteiros em zonas de trauma, naves silenciosas, corpos expostos, mundos paralisados pelo pânico. E foi nesse ambiente, dominado por monstros criados para destruir a esperança, que Octavia foi forçada a viver. Tem essa irmã. Capturada pelo Coitada. bando de guerra da Primeira Garra,
ela perdeu tudo. Nome, liberdade, direitos e futuro. Passou a ser Mas é muito. chamada Parei, é brincadeira, gente não levem a sério o que eu tô falando. de Octavia, a nova escrava do profeta da Legião, Talos Valcoran. Mas havia uma ironia cruel. Ao contrário dos outros escravos que eram descartáveis, humilhados e mutilados diariamente, Octavia era valiosa demais para ser quebrada. Ela era uma navegadora. Enquanto os muitos sofriam torturas físicas, Octavia carregava uma prisão diferente. A responsabilidade mental de guiar uma nave cheia de assassinos psicopatas com segurança através do inferno da disformidade. Caramba, que bosta, cara. Ai, você deve dar uma dor de cabeça do caramba. Que eu que você tem pra falar. Né, cara? Eu sei o que os psíquicos fazem, o perigo que eles sofrem, fogo. E entre a tripulação de escravos estava Septimus, um homem comum nascido em Lock 3. Tá, achava que ele seria um soldado do imperador. Mas vai ser um cara normal, não sei. Talos o capturou quando ele ainda era jovem e renomeou ele simplesmente para o sétimo escravo. Daí o nome Septimus. Ele serviu aos Night Lords por anos, cuidando de sua armadura, limpando o sangue, tratando feridas de batalha, sendo uma testemunha viva da violência da 8ª Legião. E, surpreendentemente, ele sobreviveu, manteve sua mente lúcida e intacta, algo Ele é o Gold, ele é bravo. raríssimo para um humano que vive à sombra de semideuses loucos. Octavia e Septimus se encontraram servindo ao mesmo mestre. No início, eles mantinham distância. Eram apenas dois humanos frágeis, cercados Tem uma coisa, cara, a gente não vai conversar muito, porque se eu conversar muito contigo, eles podem não gostar e me matar, sabe? Aí tá, fica de boa, sabe? por monstros criados Não julgo ele. para espalhar o medo. Mas, conforme as missões passavam e cada assalto da nave poderia significar a morte, eles começaram a se apoiar. Eram trocas rápidas de olhar, sussurros nos corredores, a lembrança de uma humanidade que ninguém ali mais possuía. Mas o amor em Warhammer não nasce de grandes gestos, ele nasce da sobrevivência. Septimus era o faz-tudo de Talos, enquanto Octavia era a navegadora, tendo sua mente rasgada pela disformidade a cada viagem para guiar a nave. Quando ela Tenso, coitado. acordava do transe, tremendo e sangrando pelo nariz, não eram os Night Lords que a ajudavam, era Septimus. Ele trazia água, ele conseguia rações de comidas extras, ele ficava sentado ao lado dela no escuro, garantindo que ela soubesse que ainda estava viva. Eles criaram um pacto silencioso, em uma nave decorada com peles humanas e grito ecoando pelos corredores. Septimus e Octavio criaram uma bolha de normalidade. Eles falavam sobre o passado, sobre a luz do sol, sobre coisas que a Legião havia esquecido há milênios. Ele protegia os segredos dela, e ela dava um motivo a ele para não enlouquecer. E foi nesse cenário Achei fofo, mas muito triste, aliás. que É igual a Hammer, né, cara? A Hammer é o triste. improvável aconteceu. Septimus, um homem que vivia com as mãos sujas de óleo e sangue, usou sua habilidade de artífice para criar algo que não era uma arma. Ele esculpiu um anel, mas não havia ouro ou diamante na nave dos Senhores da Noite. Então ele usou o que tinha: o osso do dedo de um Space Marine leal, um Blore Ô, Angel louco. que seu mestre havia matado. Pode parecer macabro para nós, mas ali, naquele inferno, aquele anel de ossos era a coisa mais pura que existia. Era uma promessa, um juramento de que não importava o horror ao redor, eles pertenciam um ao outro e não aos monstros. Mas para vocês entenderem melhor o que aconteceu com Septimus e Octavia, Cara, o Septimus morreu, a Octavia não aguentou mais. É os dois, tipo, não tem o lado feliz, eu acho. é preciso Ou os dois fugiram. Se os dois fugiram, final bom. olhar para um homem que tornou tudo isso possível. Talos Valcoran, o caçador de almas. Entre os Senhores da Noite, ele era uma anomalia, nascido e moldado em uma legião que transformou o terror em arte. Talos era um guerreiro que ainda acreditava em algo que seus irmãos já haviam esquecido: a visão original do seu primarca Conrad Kurz. Enquanto o resto da legião se entregava à corrupção ou a sadismo vazio, Talos buscava a vindicação. Ele ainda carregava o princípio distorcido de seu pai: o medo não como prazer, mas como a única ferramenta capaz de impor ordem a uma galáxia sem lei.
Ele sabia que o universo era injusto e cruel, mas se recusava a aceitar que ele precisava ser caótico. E esse Mas eu me recuso. é o cerne de sua tragédia. É. Talos era um monstro que sonhava com um propósito nobre, lutando por uma honra que ninguém mais compreendia. Sendo literalmente um profeta, ele via o que os outros ignoravam. Ele percebeu a conexão crescendo entre seus dois escravos. Quando descobriu que Octavia estava grávida, o destino de todos ficou por um fio. Septimus, um mero humano, quase morreu ao se colocar entre a navegadora e a fúria de um Astartes. Qualquer outro Night Lord teria executado o casal ali mesmo, vendo aquilo como uma fraqueza ou uma distração, mas Talo viu algo diferente. Onde os outros viram uma falha, ele viu o futuro. E em um ato de misericórdia que desafiava a natureza de sua própria legião, ele permitiu que os dois vivessem. Rapaz, mano. Para o Lord Talos Valkuran, a existência no 41º milênio era uma sucessão inevitável de tragédias. A legião dos Night Lords havia se fragmentado em bandos de guerra isolados e o seu bando de guerra se encontrava em um estado crítico. A decisão estratégica foi, portanto, retornar à fonte da legião, o planeta Tsagualsa. Este mundo sombrio foi o local onde o seu O mundo das trevas, sombrios, mal. Marca foi assassinado. Conrad Curtis seria o ponto de recrutamento derradeiro, buscando incorporar novos iniciados e também novos escravos. No entanto, essa jornada ao antigo berço da legião era regida não apenas por necessidade logística, mas pela força do destino. Talos era alvo de uma perseguição que transcendia as fronteiras de guerra imperial. Putz, cara, que arte da hora, mano. Os videntes do mundo artesanal UT havia previsto o potencial de Talos. Sua sobrevivência e sucesso representavam um circo existencial para o futuro da raça Eldar. Por essa razão, a Senhora Fênix Zain-Zar fora mobilizada, liderando a caçada com intenção de extermínio. O retorno ao planeta de Tsalgasa não era um refúgio, mas sim um cenário final que Talos havia profetizado em suas visões. No instante em que sua frota pousou nas ruínas de seu mundo ancestral, a caçada cessou. Os Audari Ele mandou tipo, não grita. Ele mandou não grita. alcançaram a sua presa. Para Talos Valkuran, a única questão restante não era mais se ele iria morrer, mas sim como morreria. Na batalha final Bravo demais. de Tsagalsa, Talos chegou ao fim de uma vida marcada por uma contradição dolorosa. Ele sempre quis ser um herói, mas nunca conseguiu ser visto como tal. Desde o início lutou contra um destino que empurrava para a sombra. Tipo, o seu destino às trevas. Sai fora, Leque. Nossa, minha voz broxou rapidinho. Para a carnificina, para a infâmia que acompanhava os Night Lords. Ele carregava ideais que ninguém mais em seu bando poderia compreender. Ele queria ser algo melhor, mas vivia cercado por guerreiros para quem heroísmo era fraqueza. E o trágico disso tudo é que ele sabia que seu sonho era quase impossível. Em suas próprias Mas a determinação é o que leva. palavras, ele não era um herói, nem para o Império, nem para sua própria legião, nem para a galáxia. E ao longo do terceiro livro, isso se torna cada vez mais claro. Talos percebe sua morte iminente e não tenta fugir dela. Encarava sua própria morte como um destino inevitável, uma punição que precisava aceitar. Ele não buscava salvação, mas sim um sentido. Mas foi justamente no fim, quando seu bando de guerra estava condenado no planeta que ruía ao seu redor, Talos finalmente conseguiu aquilo que perseguia por toda a sua vida: ser um herói. Não para o universo, não para milhões, mas para apenas 2 pessoas com que ele minimamente gostava. Dando suas últimas ordens, ele libertou Septimus e Octavia. Deu a eles uma chance de viver. Lutou e morreu, não para vencer uma guerra, mas para dar tempo para que os dois escapassem. No momento em que todos os outros só viam a morte, ele escolheu proteger, e para Talos, isso foi suficiente. Ele não precisou de estátuas, glória ou reconhecimento. Ninguém iria cantar sua história. A galáxia jamais saberia o que ele fez. Mas, pela primeira vez, ele alcançou o ideal que sempre carregou no peito. E foi herói para aqueles que importavam. Ele morreu como viveu, fiel ao que acreditava, mesmo sozinho. E ainda que a galáxia nunca mais o veja como herói, nas últimas horas de sua vida, ele finalmente foi um. Cara, isso foi muito fofo, cara.
Não, é pior, tipo, eu acho muito legal esse tipo de herói, mano. Tipo, ninguém gosta, ninguém fala assim, ah, ninguém gosta de você, quando tá assim e tal, mas ele faz o que ele acha certo, mano. Eu acho isso muito legal, cara. Não, isso aqui eu gosto pra caramba, gostei muito dele. Com o Ele vai ser um herói, ele é um herói, mano, é um herói pra nós. tempo comprado à força pelo sacrifício de Talos, os dois partiram. Não houve cerimônias, despedidas ou glória. Apenas um casal exausto, fugindo enquanto um guerreiro morria para lhes dar essa única chance. Octavia estava grávida, carregando literalmente um futuro em seu ventre. E então eles partiram, rumo ao desconhecido. Nenhuma frota viu sua fuga, nenhum registro oficial marcou seu destino. Apenas uma nave solitária navegando pelo vazio nas mãos da melhor navegadora que a 8ª Legião já teve. Warhammer 40k é um universo onde a paz é uma mentira, a bondade é fraqueza e finais felizes não existem. Talvez Septimus e Octavia não tenham vivido em paz para sempre, o universo é cruel demais para isso. Mas, por causa de Talos, eles tiveram algo que ninguém mais teve: uma vida. Eles roubaram anos de felicidade das mãos do destino, e em um milênio de guerra eterna, essa é a única vitória que importa. Cara, zero piada. E bom, galera, Isso aqui foi muito bonito, eu gostei muito. Esse daqui eu gostei pra caramba, não, esse que eu gostei. o vídeo é esse. Não falei muito, mas é história, então é muito difícil eu ficar falando alguma coisa no vídeo de história. Só quando é mais de informação, quando tá assim, que eu tento adicionar um pouco, mas sabe, aquelas coisinhas lá de sempre. Mas então, gente, essa foi a minha reação. Espero que tenham gostado e até a noite.